Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nesse nosso vídeo de hoje, eu quero falar com você a respeito de pequenos países. E eu quero explicar nesse vídeo por que os pequenos países são muito mais facilmente administráveis, têm uma administração pública mais limpa, tem também uma maior participação dos seus cidadãos na vida pública. E por que isso é fundamental para que um país possa se desenvolver. Fique comigo nesse vídeo, hein? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero citar aqui é o seguinte. Os países da Europa, de uma forma geral, se encontram entre aqueles países que têm os maiores e mais elevados índices de desenvolvimento humano. Nós podemos citar aí exemplos como Alemanha, França, Suécia, Dinamarca, Noruega, Áustria, Suíça, Irlanda. São países que têm um índice de desenvolvimento humano muito satisfatório. São países que estão com um IDH muito elevado, acima da média mundial. O que há em comum entre todos esses países? O tamanho desses países. São países pequenos, territorialmente falando. Se você for pegar os principais países europeus em tamanho e você vai compará-los com estados brasileiros, você vai ver que o estado de São Paulo, mais ou menos, tem o tamanho da Inglaterra. Você vai ver que a França tem um tamanho semelhante ao de Minas Gerais. Enfim, você vai vendo que os maiores países da Europa, claro, tirando a Rússia, né, são países que caberiam os seus territórios dentro de estados brasileiros. Esses países europeus, eles não são desenvolvidos apenas porque têm um território pequeno, mas esse, sem dúvida, é um fator que colabora bastante para que eles tenham uma gestão pública bastante eficiente, para que eles tenham uma gestão pública onde o cidadão, onde o indivíduo participa dela com mais efetividade, coisa que é praticamente impossível de se fazer num país grande. Então vamos pegar esse ponto e vamos dissecar ele com calma. Veja o caso do Brasil. O Brasil é uma federação de papel. O Brasil, o nome do completo do país é República Federativa do Brasil. Mas a gente sabe que o Brasil não é uma federação de verdade. O Brasil segue um tipo de federalismo que não tem, basicamente, paralelo nenhum no mundo. Ele não é um federalismo de tipo americano, ele não é um federalismo que na prática se tornou a Suíça, né? Antes a Suíça era uma confederação, mas hoje boa parte dos cientistas políticos classificam a Suíça como sendo uma federação. Então o Brasil ele não segue nenhum tipo de federalismo tradicional, ele não segue o modelo de federalismo alemão. O que isso mostra? Isso mostra que o nosso federalismo ele foi arranjado de maneira a favorecer certos estados e prejudicar outros estados. O nosso federalismo não é baseado na justiça, ele não é baseado numa equidade. O nosso federalismo ele é distorcido, ele é falseado. Então, diante desse federalismo falseado, um país com o tamanho do Brasil jamais poderia ter uma administração pública que possa ser chamada de uma administração pública, de uma gestão pública cidadã. A cidadania no Brasil ela é incompleta, ela é falha, ela é repleta de problemas, em grande parte porque o cidadão não consegue participar da vida pública de maneira efetiva. Em grande parte porque o centro decisório do poder, que é o governo federal, que concentra muitos poderes, está longe dos principais centros populacionais do Brasil. Está longe de São Paulo, o principal deles, está longe do Rio de Janeiro, está longe de Belo Horizonte, está longe de Curitiba, está longe de Porto Alegre, de Salvador, de Fortaleza, enfim, dos principais centros urbanos. Então, o Estado brasileiro, que é muito centralizado em Brasília, desta forma, por causa dessa característica, o Estado brasileiro acaba se transformando em um Estado de baixa participação popular. O cidadão acha que participa, mas na verdade ele não participa de nenhuma decisão do poder político, transformando a nossa democracia em uma democracia fake,
em um jogo de cartas marcadas, onde sempre os mesmos grupos políticos permanecem no poder. Ora, mudando o nome de partido, ora saindo fulano, entrando cicrano, mas é sempre os mesmos grupos sociais que estão no poder no Brasil. Isso não muda. Não muda em grande parte porque a participação política, o desenvolvimento da cidadania no Brasil, ele é muito falho. E ele é muito falho, sobretudo, em primeiro lugar, pela distância que as pessoas se encontram dos centros decisivos de participação política, basicamente de Brasília. Ok, entendemos isso? Então vamos fazer um outro exercício de análise aqui. Então pensa o seguinte, se você pegar o Brasil, que tem 27 unidades federativas, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Você vai perceber que se você dividir esses 27 estados e transformá-los em 27 pequenos países, a população de cada um desses estados vai ter recursos, vai ter mecanismos para poder participar politicamente, cobrar os seus representantes, estar próximos das suas capitais, ou seja, dos locais que são os centros de decisão política, e dessa forma, cobrando mais, exercendo a sua cidadania, exercendo o seu papel de cidadãos, a população desses estados vai fiscalizar, vai fazer com que o serviço público ganhe mais transparência, ganhe eficácia, ganhe agilidade, enfim, vai fazer com que o serviço público melhore nos seus respectivos estados ou novos países. Então, dessa forma, o separatismo no Brasil só tem a melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos estados. Achar que o Brasil se separando, ele vai se transformar num conjunto de 27 países pobres, miseráveis, falidos, isso daí é uma besteira. A maioria dos estados brasileiros, eu não tenho dúvida, seria muito mais bem sucedida economicamente e em matéria de desenvolvimento humano separados. Esses estados, se estivessem separados, teriam um desenvolvimento econômico e social muito maior do que eles têm hoje fazendo parte do Brasil. Outra coisa, você poderia pensar o seguinte, olha, esses estados vão ficar pobres, eles vão ficar falidos, eles vão ter um desenvolvimento muito abaixo daqueles que eles poderiam ter. Mas agora eu pergunto para você, o Brasil, por acaso, é um país desenvolvido? Eu acho que não, né? Eu tenho a impressão que o Brasil é um país de terceiro mundo. E aí, você quer continuar sendo terceiro mundo? Porque o Brasil permanecendo como está, e já é um país unido desde 1822, o Brasil é um país de terceiro mundo. É um país subdesenvolvido. Quer dizer, você acha mesmo que, passados aí quase 200 anos da independência brasileira, o país que não deu certo até agora vai dar amanhã. Vai dar certo amanhã. Você acha mesmo isso? Meu amigo, use a sua razão. O separatismo, ele está amparado na razão, não na emoção. É muito compreensível que você tenha amor, que foi ensinado a você, você aprendeu na escola, aprendeu desde cedo a amar o seu país. E na sua cabeça o seu país é o Brasil. Mas use o raciocínio lógico, use a razão, e você vai perceber que o seu país não é o Brasil. E você vai perceber que o Brasil, ele é um senhor de escravos, que escraviza você e escraviza todos nós. Então, a não ser que você goste de ser escravizado, que você goste de ser chicoteado, pisado pelo governo federal, não é o meu caso, a não ser que seja esse o teu caso, então, meu filho, você tem que aderir ao separatismo, não tem outra alternativa. Não ache que mudando o político do partido A para o partido B, a situação do país vai melhorar. Não vai melhorar. O Brasil já teve presidentes de direita, já teve presidentes de esquerda, já teve presidentes operários, operário no caso do Lula, nós já tivemos fazendeiros, sociólogos, advogados, enfim, pessoas de todo tipo ocupando a presidência do país e nada mudou. Você acha que vai mudar amanhã? Você acha que vai mudar hoje? Eu sinto muito dizer, mas não vai. A mudança que a população só vai sentir nesse país, as populações que compõem, aliás, esse país,
Essa mudança só vai se sentir de fato quando elas estiverem livres, quando elas estiverem independentes do governo central, do governo federal. Quando as populações que compõem o Brasil forem livres, quando as populações que compõem o Brasil forem independentes, certamente haverá desenvolvimento econômico e haverá desenvolvimento social nesse país. Eu acho que eu fui bastante claro nesse vídeo. Se você acha que eu não fui muito claro, deixa aí um comentário que depois eu faço um outro vídeo explicando ou abordando melhor essa questão. Mas em resumo, em síntese, quanto mais descentralizado é o poder político, mais forte é a cobrança da população sobre os seus representantes, melhorando assim a eficácia da cidadania, a eficácia da participação política e também do setor público, que vai passar a oferecer serviços com melhor qualidade, com preços mais baixos, permitindo com que os estados cobrem menos impostos e gerando dessa forma um maior desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Essa maior participação política, essa descentralização, somente pode ser alcançada por meio do separatismo. O separatismo é a única estrada que vai conduzir os povos que formam, que constituem o Brasil, rumo a uma verdadeira liberdade. Ou é o separatismo, ou é a escravidão. Você escolhe. Muito obrigado, deixa aí o seu like no vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e em breve a gente volta com outro vídeo aqui no canal 13 Listras. Grande abraço e até mais!